E aí, pessoal, vou trazer um pouco da atualização sobre o meu problema com a placa de vídeo GTX 1060 de 5 GB, baseada na de 6. Então, eu descobri uma coisa. Da última vez que eu tinha trago o vídeo, né, eu não tinha noção disso. Mas quando ela chegou, eu testei todas as entradas. E aí eu testei a entrada HDMI, a DVI, DVI-D, né, Dual Link, e a DVI-D Dual Link de baixo. Ontem eu percebi que essa entrada tá com problema. Por quê? É só... vou mostrar aqui pra vocês vão notar, porque esse é um problema recorrente. Ele some, ele volta, se deixar nessa entrada. Então o que eu fiz? Eu tava mexendo ontem aqui no computador, e aí eu tava mexendo, né? Eu vivo limpando aqui e tudo mais, trocando, colocando a TV aqui para assistir alguma coisa. E aí eu notei que quando eu coloquei naquela entrada, né, eu tava nessa entrada aqui de cima e tava tudo bem, não tava dando artefato. E aí quando eu coloquei nessa entrada aqui de baixo, depois que eu tirei a TV, eu notei que apareceu os artefatos, né? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, ó. Eu vou já conversar também sobre o vendedor e como está sendo o processo, né? Olha aqui, ó, isso aqui tudo é artefato, tudo artefato. Você pode ver além disso, ó. Geralmente você pode ver que são nessas caixas de diálogo, nesses limites de coisa que tem, né? Não é às vezes não é em tudo, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, tá só aqui não tá. E aí, por exemplo, na, na área de trabalho, ó, tá aqui. Se eu faço isso aqui também, se aproximar, eu vejo alguns que talvez vocês não consigam ver por causa da câmera do celular, né? E aí eu notei isso. Tá. Enquanto eu levo para outra entrada, né? Como eu vou mostrar aqui, é um pouco difícil de ajeitar com uma mão só, que não tem ajuda. Como mostrar aqui, coloquei. Tá, apareceu o vídeo. Ó, o problema sumiu. E aí, como eu percebi esse problema ontem, eu passei o dia todo nessa entrada aqui, a que tá certa, a entrada que não tá com problema. E não apareceu artefato em momento algum. Eu vou passar mais esses dias, né? E vou ver se isso perdura, né? Se é só nessa entrada. Tá, e sobre o vendedor, né? Que é essa loja aqui, a SZ CPU Store, né? Que foi a mesma loja que eu comprei o meu Ryzen 7. Eu entrei em contato com ele, eu falei que eu tive um problema com a placa. E aí ele me perguntou qual era o problema, como ele poderia ajudar. E aí eu falei que a minha placa deu problema, né, e tal, e que a garantia tinha terminado no dia 28 e no dia 11 eu comecei a notar esse problema. E aí eu mandei algumas fotos dele, mandei fotos e tal. Eu não cheguei a mandar vídeo porque estava muito grande o arquivo. E aí ele falou bem assim, olha, olá, é de segunda mão, e a gente limpa e testa e envia, apenas isso. E aí eu falei, ok, mas depois que eu paguei 1.500 nela e demorou 29 dias, e depois de 29 dias de ela ter chegado, ela dá problema, ela dá problema em não funcionar mais, e aí eu falei bem assim, se há alguma maneira de eu enviar ela ou ter meu dinheiro de volta. E aí eu falei que eu pago o envio, né? Porque o AliExpress passou desse prazo de garantia de 15 dias após ela ter chegado, eles dizem, né, que você tem que conversar com o vendedor para ver qual é o que ele pode fazer. E aí essa loja, no caso, ela dá um ano de garantia. E aí eu falei
que qualquer coisa eu pago, né, e tudo mais. E, e aí ele falou que é 1 ano de garantia e que eu preciso enviar, né? E aí eu pago o processo logístico de volta para ele e quando voltar ele que paga a volta. E aí o AliExpress me respondeu por e-mail e disseram que me dão $20 por ter pago o frete de volta, né? E aí, como eu percebi esse problema, né? Eu falei com o vendedor, que esse problema só tá em uma das entradas. Eu falei com o vendedor e ele me perguntou se eu ia mandar ela de volta. E aí eu falei que eu ia procurar aqui pela minha cidade para ver, né, para ver o que podia fazer, se dava para ajeitar aqui de uma forma fácil, que não custasse tanto, e que se fosse caro, se fosse algo caro ou algo mais sério, eu mandaria de volta para eles, né? Até porque no Brasil ajeitar a placa de vídeo é de 300 a 600 reais, 800. E ainda mais no meu estado, né? No meu estado é mais complicado ainda. E aí, então, é basicamente isso da história. Eu falei com um técnico, inclusive. Eu acredito que seja só um problema na entrada, porque o HDMI não está dando erro, aqui não está dando erro, não está problemático, na verdade, com o artefato. O desempenho está bom. Esta daqui é a entrada que está com problema. Ela dá artefato, mas, assim, em alguns breves momentos ela dá uma engasgada, dá problema de frame, tipo de um frame por eu diria de um frame por semana, porque não dava nem pra sair do menu direito. E aí tá nesse processo. E aí eu levei na assistência técnica e eu acho que o cara tentando me passar a perna, mas eu não sou tão burro assim, apesar de que eu posso ser, né? Porque eu não sou técnico, mas eu acredito que seja só um problema na entrada. Não faz sentido funcionar só não funcionar só uma entrada e as outras funcionarem de boa. E aí eu passei no programa, né, de o FurMark, né, que é o ROG Edition, e ele tem um programa lá de alocação de memória e scanner de artefatos. E eu passei nele mais uns 2, 3 programas que escaneiam artefatos e não detectou nenhum problema de artefato em si. E aí, e também, mesmo eu alocando muita memória, não chegou a dar um problema. Então eu acredito que seja só um problema na entrada. E aí eu levei na assistência técnica e o cara veio falando que podia ter que fazer rebalhe no chip gráfico, tentando meter a facada. E falava que pelo menos uns 400, 500 reais. Aí eu falei, pô, se for nesse caso é melhor enviar pro AliExpress para ajeitar, porque que não é na minha região, cara, difícil de achar alguém que seja sincero e que não invente um problema que não existe, entendeu? E aí, se, por exemplo, um cara daqui falasse, o problema é no chip, eu vou ter que fazer rebalhe, e ele cobrasse, tipo, 150, eu falei, ok, porque o envio mais barato que eu vi tá de 180. E eu falei, ok, então, né? Se fosse isso, eu pagaria até aqui, né? Porque o cara poderia falar que o problema é no chip gráfico e só trocar a entrada e ficar de boa, foda-se. Eu até ia fingir que, que não sei, né? Não sou tão burro assim. Mas enfim, esse é o problema. Eu tirei alguns prints aqui. Eu não sei se no print pega. Inclusive, eu percebi que no print não pega. Eu não sei se artefato de fato não mostra nos prints, mas eu achei muito estranho, o que talvez corrobore, né, com o meu achismo, né, que não é um problema em si na, no chip, né, no chip gráfico, e sim na entrada. E aí, ó, essas imagens tudinho aqui não tem artefato, sendo que na hora que eu tava jogando, tava cheio de artefatos, né? E, inclusive esse problema de desempenho, né, na outra entrada, ele só fica um FPS às vezes. Às vezes, a maioria das vezes ele funciona bem e tal, não tem nenhum problema. E aí eu tirei várias fotos aqui, não tá mostrando, não tem nenhum artefato aqui. Talvez fique um pouco granulado por causa da câmera, mas visivelmente não tem nenhum artefato aqui, mas na hora tinha.
E aí eu percebi, né, que só é possível de ver esses artefatos com a câmera. Então eu tô meio nessa, né? E aí, inclusive, o vendedor já me enviou o endereço, ele me passou e tudo mais, ele falou que eu tenho que enviar por uma logística específica, tentar falar com o Correios para enviar por uma logística específica, porque sai mais barato. Eu acredito que eles mandem aquela lá pro galpão do AliExpress aqui no Brasil e depois enviam para eles, entendeu? E aí, tô vendo nessas, né? Se compensa fazer aqui, se como vai ficar essa situação. E, né, qualquer coisa eu vou trazer aqui. Se eu for mandar a placa para China de volta, eu vou fazer um vídeo, até porque eu não tenho nenhum vídeo, né, mandando a placa de volta. Já vi vídeo de memória, já enviando memória de volta e outros tipos de coisas de volta, mas não tem sobre placa de vídeo e não é muito detalhado. Então eu acredito que se eu for fazer isso, eu vou chegar e mostrar isso para vocês, como é que faz, né, esse processo. Mesmo que eu não saiba, na hora eu aprendo, né? Ninguém nasceu quadrado. Mas além do Bob Esponja, né? Mas enfim, é isso. Vou atualizando vocês e vamos ver o que destino leva essa GTX 1060, né? Inclusive eu vou fazer isso aqui só dar uma amostra aqui do, do teste, né, nela, normal. Não, velho. Ó, ela tá com desempenho ok, tá tipo, tá muito bom até, tá com as texturas no máximo, assim. Não tá dando engasgo. Ela nunca chegou a dar engasgo, na verdade, só quando eu inventei de colocar o God of War em 4K e alto. Aí ela sofreu, aí também é pedir demais, né? E, e tá aí, ela tá funcionando bem. Ela funciona muito bem na entrada que não tá com problema. E enquanto na outra, que é a de baixo, às vezes ela dá engasgo se for no jogo e às vezes fica aquele problema de artefato, às vezes some, às vezes aparece, às vezes some. Mas agora eu sei, certamente que o problema é só na entrada. Porque eu troquei na hora que tava dando artefato, como eu mostrei para vocês. Ela some, ela some na entrada boa e aparece na entrada ruim. Mas é isso. Até logo.